No vídeo de hoje, eu vou falar sobre aspectos que você precisa considerar para que a sua aprovação venha. Porque pode ser que você esteja fazendo coisas que, ao invés de acelerar a sua aprovação, esteja, na verdade, tornando ela cada vez mais distante, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer passar logo em concurso. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu sou Camila Ghesini e se você gostar desse vídeo, deixa seu like e o seu comentário. Então vamos lá. Tem dois aspectos que eu considero que são os principais para que a sua aprovação venha e venha sem demora. O primeiro deles é como é que você estuda. Você tem constância nesse estudo? Porque essa é a primeira coisa e a mais necessária. Se você estuda só de vez em quando, dificilmente a sua aprovação ela virá. É melhor que você faça um pouco todos os dias do que muito de vez em quando. Não adianta, porque o nosso cérebro, para ele memorizar as coisas que a gente aprende, a gente precisa estar constantemente em contato com esses assuntos. O que eu pratico sempre, eu consigo ficar muito bom, consigo ter um desempenho cada vez melhor. O que eu pratico só de vez em quando, eu não consigo melhorar o meu desempenho. Eu não consigo atingir níveis cada vez mais altos. Então lembre-se disso, para você ter sempre constância no seu estudo, que você vai melhorar cada vez mais o seu resultado. Estudar para concurso requer que a gente tenha comprometimento. Você precisa estabelecer uma rotina. O estudo ele precisa fazer parte da sua vida e ter prioridade. Muita gente deixa para estudar só quando sai o edital ou quando está muito próximo do edital sair. E a gente sabe que os concursos estão cada vez mais concorridos. Então é necessário que você realmente faça um planejamento de vida e encaixe o estudo e tenha constância nesse estudo para que você consiga ser aprovado. Em relação às técnicas de estudo, você utiliza boas técnicas de estudo que te ajudam a aprender, reter esse conteúdo e memorizar? Porque se você estuda, mas vai seguindo estudando sem sanar as suas dúvidas, se você estuda sem fazer um planejamento, sem perceber lá do conteúdo programático, o que eu já estudei, quanto ainda falta para eu estudar, qual o conteúdo que tem muita incidência que ainda falta eu estudar, eu deixo os de baixa incidência por último, você utiliza determinadas técnicas de estudo e planejamento que são necessárias para você otimizar o seu tempo, o seu aprendizado, a sua estratégia, porque muitas vezes você pode perder tempo estudando assuntos que nem são tão incidentes assim na prova. Talvez você estude mais o que você gosta e menos o que você não gosta. Imagina só, tem pessoas que evitam estudar aquilo que tem muita dificuldade e não dá para ser assim. Você precisa estudar de tudo para você poder ser aprovado na prova. O que dá para fazer é você selecionar algumas coisas. Por exemplo, determinadas matérias eu tenho muita dificuldade. Então você precisa analisar as questões da prova dessas disciplinas. São questões que exigem muita profundidade de conteúdo, coisas mais difíceis, ou também tem questões sobre assuntos mais superficiais dessa disciplina, mais tranquilos. Eu posso pelo menos estudar os assuntos mais fáceis dessa disciplina que eu irei garantir algumas questões. Então todas essas análises, toda essa forma de elaborar o seu estudo e como você vai estudar são importantes, porque só sentar lá, pegar um material e sair estudando de qualquer jeito, pode ser que você seja aprovado? Claro, mas pode ser que demore muito mais tempo. Quando a gente utiliza de técnicas, quando a gente aprende formas de manter aquilo na nossa memória, formas de analisar o nosso rendimento, a gente consegue melhorar com muito mais rapidez. Por exemplo, você analisa o rendimento que você tem nas questões, você controla isso? É importante, você precisa saber os assuntos que você está melhor, os que você está pior. Para quê? Para que no momento da revisão, você saiba o que você precisa revisar mais, o que você pode revisar menos, com menos frequência. Como é que você encaixa, por exemplo, a revisão no seu plano de estudo? Porque a gente só consegue reter na nossa memória aquilo que a gente vê com muita frequência. Se você demora muito para fazer as revisões, ou se você revisa de uma forma que não é eficaz, dificilmente você vai conseguir ter essa
captar todo esse conteúdo que está no edital e manter isso dentro da sua cabeça, porque vamos dizer aqui, né, é muita coisa. Se a gente não utiliza técnicas de memorização, fica bastante difícil. Então, a revisão, ela tem esse papel, né? O seu resumo, por exemplo, ele precisa ser elaborado de uma forma que ele seja um resumo bom. Não é um resumo que tem praticamente tudo que tem lá no material. Você resolve questões, você trabalha os erros das suas questões, então tem várias coisas que você precisa se atentar na hora do estudo para que ele realmente seja eficaz, para que você realmente trabalhe as suas dificuldades, os seus erros e consiga evoluir ao longo do tempo. Para quem está completamente perdido em relação a isso, eu escrevi um guia, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode clicar lá e nesse guia tem tudo sobre técnicas de estudo, de planejamento, da prova objetiva até a prova discursiva, como você pode estudar, tudo para poder facilitar você a se organizar e conseguir aplicar técnicas que vão te fazer evoluir, te deixar pronto no dia da prova para você ser aprovado. O segundo ponto, e esse ponto eu posso dizer que ele é o grande pilar não só da sua aprovação, como da sua vida, que é o aspecto emocional. Não adianta só você estudar e você não cuidar da sua parte emocional. Estudar para concurso é algo que desgasta, você pode passar muito rápido ou pode demorar, e aí você precisa trabalhar esse emocional para que você aguente o tranco dessa jornada. Tem pessoas, por exemplo, que já estudam há muito tempo, às vezes até há anos, e tem domínio de conteúdo, tem a capacidade intelectual já pronta para poder ser aprovado, vai bem nas questões, vai bem nos simulados, mas quando chega no dia da prova, a pessoa não consegue ir bem. Ela não consegue reproduzir no dia da prova todo aquele resultado que ela tem no momento de estudo, naquela hora da tranquilidade, que ela está sem a pressão, que ela está sem o medo, que ela está sem a ansiedade, ela consegue ir bem, mas quando vem para o dia da prova, ela vai muito mal, e isso é desesperador. O emocional, gente, ele é algo que pode te alavancar na vida ou te nocautear e te tornar distante, assim, de conquistar os seus sonhos absurdamente. E uma das coisas que é extremamente importante que você trabalhe ao longo do tempo junto com o seu estudo é a sua autoconfiança. Não adianta você não ter confiança em si, na sua capacidade. Você precisa se sentir capaz. Ai, Camila, mas eu não me sinto capaz. Eu não acho que eu consigo. Eu tô aqui estudando, mas eu não sei se é para mim isso daqui. Pois então comece a trabalhar. Por que você sente isso? A gente precisa entender na vida por que a gente se sente como a gente se sente. O que te faz pensar isso? O que a gente sente é muito importante, porque isso transpassa, gente, tudo aquilo que a gente se torna capaz de fazer. Se eu não me sinto capaz, eu posso estar extremamente preparada, mas eu não estou me sentindo pronta. Então você precisa refletir. Coloca num papel, por exemplo, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. E assim, os defeitos, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, porque tem coisas que a gente tem vergonha de admitir até pra gente mesmo. Mas eu digo, coloca um exercício pra você. Coloca no papel. Tenho certeza que você tem várias qualidades, mas também vai ter vários defeitos, porque todos nós temos. E aí pensa, o que você pode enaltecer das suas qualidades? E o que você pode tentar ir melhorando dos seus defeitos? Gente, ninguém nasce e morre do mesmo jeito, só se a pessoa não quiser evoluir na vida. Então, se tem coisas em você que você percebe que você precisa melhorar, trabalhe isso. Busque ferramentas, formas de tentar melhorar nisso. Comece tentando entender por que você se sente desse jeito. Muitas vezes, a falta de autoconfiança, ela está ligada a uma baixa autoestima. Então, por que você tem essa baixa autoestima? Procure entender esse mecanismo dentro de você. Quais são os gatilhos que ativam isso dentro de você? Se a gente não reflete sobre como a gente se sente, a gente não consegue mudar a forma de se sentir. E aí a gente não muda o nosso comportamento. Há situações
que, além da própria pessoa se pressionando, se julgando, se colocando para baixo, ela ainda convive com outras pessoas que a julgam, que a criticam, que a colocam para baixo. E aí você tem que se desligar dessa energia, por mais difícil que seja. Quando alguém chega para você e te critica, te coloca para baixo, fala coisas que não faz você se sentir bem, isso tem muito mais a ver com uma pessoa do que com você. São coisas que estão dentro dela, que ela não consegue resolver e ela despeja em cima de você. Mas você tem a escolha de aceitar isso ou não aceitar. Por mais que você às vezes não se sinta merecedor de algo, que a sua autoestima é baixa, que isso ou que aquilo, não deixe o outro te afundar nesse lugar. Não. Levanta daí. A gente precisa ter essa força interna, trabalhe essa força interna dentro de você. Seja esse pilar que você precisa, busque o apoio em você mesmo, sabe? Porque se você convive com pessoas que te colocam para baixo e você não tem como se afastar dessas pessoas, você pelo menos precisa impor um limite e não deixar que isso te aconteça. Outro ponto que é importante, porque às vezes quando a autoestima é um grande problema, é que a pessoa se auto-sabota. Quando a gente não se acha merecedor de algo, às vezes você estuda, se esforça, você tá preparado, mas lá dentro do seu íntimo você não sente que você merece, você se sabota na hora da prova. Você tem branco, você tem medo, você tem ansiedade, porque todos os aspectos emocionais dentro da gente, eles se manifestam assim. Por isso que é tão importante você trabalhar o seu emocional. Eu sempre falo para os meus alunos, toma posse dessa vaga, se sinta merecedor dessa vaga, porque você está estudando, você está se esforçando, você tem constância, você está aplicando técnica de estudo, então se sinta merecedor dessa vaga, né? Para quem tem fé em Deus aí, fala com Deus, porque a gente tem que construir o nosso próprio pilar interno, sem depender do que vem de fora, seja bom ou seja ruim. Outro e último ponto que eu quero deixar aqui, aprenda a aceitar o bom e o ruim que a vida traz para você, porque a gente não controla isso. Às vezes tem momentos muito bons na nossa vida, às vezes tem momentos muito difíceis e muito ruins. Brigar com isso não vai resolver. Se o mal que vem de fora é internalizado em mim, aí é só ladeira abaixo, eu só me acabo comigo mesmo. Se o mal que vem de fora, eu procuro bloquear e de alguma forma daquele mal tirar um bem, trazer alguma coisa positiva, me fortalecer, caminhar, eu me torno cada vez mais forte. Então é isso, minha gente. Para a gente ser aprovado, para que essa aprovação venha, você precisa trabalhar a parte técnica do estudo e você precisa trabalhar a parte emocional. E é isso, a gente fica por aqui.